Pensa no produto que você vai iniciar e que você vai ter uma explosão. E não é a explosão do tchacabum aqui, tá, pessoal? É a explosão de aderência. O que está mais fácil? O que você consegue ter um alcance maior? Porque eu estou pensando que você vai fechar um contrato ainda essa semana, você que não tem habilidade, porque você vai aprender uma habilidade importantíssima. Você que não tem ainda a vivência, que é fechar contrato. A partir do momento que você fechou o primeiro contrato, cara, ninguém te segura mais. Você nunca mais vai querer. É uma sensação indescritível. Quando você fizer isso, você vai lembrar do Marcos e talvez me manda até um direct. Marcos, fechei o primeiro contrato e senti aquilo, que nem eu sei explicar, mas você vai querer sentir muito essa sensação de conquista, de realização e assim sucessivamente. Então, vamos pensar o seguinte. Marcos, já estou no estágio mais avançado, Marcos, estou começando agora, vamos do início. Me explica para uma criança de 5 anos. Cara, Simples Nacional representa aí talvez no Brasil, não sei, 18 milhões de empresa. Simples Nacional, mercadorias monofásicas, tá? Mercadorias, tá tudo certo aí, diretor? Monofásicas. A letra não é bonita, mas vocês entendem. Cara, eu começo por aqui. Aqui eu tenho aproximadamente, segundo o IBGE, talvez 18, 17, por aí, milhões de empresas. Eu acho que tem empresa para todo mundo trabalhar. Definir que o que eu vou vender é a tese para o Simples Nacional, que é matadora, que é fácil de fechar, que na média, aí, se eu fechar contratos de R$5.000 de recuperação, vezes, vamos fazer fácil, né? Vamos fazer 30% que dá 1.500, mas geralmente é 35. Se eu fizer 35 dá quanto, diretor? 1.650? Faz aí. 5.000 vezes 35%. Faz aí. 1.750. Isso aqui é quase improvável, tá? Mas se acontecer, se você fechar um contrato de recuperação para uma empresa que ele, nos 60 meses, tiver R$5.000 de recuperar, você vai ter 1.750 no trabalho. Aí, diretor, vamos pensar que o cara é devagar, tá começando, não se dedicou, não se empenhou, ele tá assistindo Netflix, ele tá jogando futebol com os amigos, ele tá fazendo coisas que talvez não precisava nesse momento, e ele vai fechar uns 4 por mês. Vezes 4, dá 7 mil. Pessoal, hoje, para o cara ganhar R$7.000 trabalhando num escritório, manda aqui no chat, pessoal, quero até ouvir. Manda no chat para mim. R$7.000 num escritório hoje de contabilidade, de advocacia, ou de investimento, de perícia. Talvez não é uma pessoa um pouco mais sênior? Vamos pensar o seguinte, não estou falando que é pouco, mas que é muito, tá? Mas não é um salário fixo que várias pessoas ganham. E o cara tem que trabalhar aqui muitas horas por dia. Aqui, no 4 contratos, quantas horas por mês a pessoa trabalha? Talvez uma semana equivalente. Então, se o cara consegue fazer aí, vamos dobrar a meta, by Dilma, fazer 8, ele faz 14 mil. Eu quero trazer para vocês isso aqui, falando que é fácil. Não é fácil, é possível, perfeitamente. Porque entre fazer ser fácil, vai depender de você, não depende mais de mim. Ó, o Maico falou, nem o sócio ganha. Talvez é os 14, né, Maico? Eu conheço vários donos de escritório que não ganham isso, tá? Não ganha nada e ainda faz dívida por mês. A maioria dos escritórios, o Márcio Furtado colocou, de advocacia, mal passa de R$3.000 o advogado. Então vocês conseguem visualizar que fica aqui na média de 2.000 a 4, trabalhando quantas horas por mês? É o que? 180 trabalhada? Algo assim, né? 180 e poucas. Então não é fácil você ganhar isso trabalhando por mês. Aqui nós temos a prática de 4, 5, 6 contratos. Porque se eu jogar esse contrato perto de uma realidade um pouco mais próxima, pessoal, qual que é a realidade mais próxima aqui na média? Vamos trabalhar aí, pessoal, que as recuperações ficam na média de aproximadamente 12K, jogando baixo, tá? 12 mil. Vezes 35%, diretor.
Tem gente que cobra mais do Simples. Eu acho que 35 é justo. 4.200. Uma empresa você ganha 4.200. Se você fechar uma empresa por mês, claro que os 3 primeiros meses talvez não tenha pagamento, mas todo mês você fizer isso, a partir do terceiro, todo mês você vai ganhar 4.200. E talvez você não ganhe isso o mês inteiro. Se você aumentar isso aqui para 3, você vai para 8.400, 12.600. 12.600. Vocês entenderam que só aqui talvez já resolve o problema? E quando você tem isso, você tem tranquilidade para trabalhar só nessa parte. Tira uma parte do seu salário, reinveste, traz gente e vai aumentando para cada vez mais crescer. Então, essa primeira parte, o que nós temos que fazer? Definir o que eu quero vender. Porque depois a pessoa pode falar, não, Marcos, essa fase do Simples eu vou colocar para rodar e eu já quero também começar a atender as empresas do lucro real e lucro presumido. E aí nós vamos trabalhar com as teses aqui mais avançadas. Deixa eu apagar aqui. Quais são as teses mais avançadas? Por exemplo, Marcos, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com os insumos. Ensinei ontem. As empresas não acumulativo. A exclusão. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Exclusão do ICMS. BC, PC. Eu vou trabalhar, por exemplo, Marcos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que eu já apago tudo uma vez. Eu vou trabalhar com, sei lá, eu adoro essa aqui, tá? No começo, se vocês conseguirem fazer simples, depois eu falo como que eu faço. Depois eu falo qual que seria a receitinha do professor Marcos, tá? Eu quero trabalhar, por exemplo, com o Perse, que eu vi agora, que vai ter carnaval, tem várias empresas, segmento de eventos. Mas eu quero trabalhar com a exclusão do ICMS ST que você apresentou ontem, porque saiu agora e da base de cálculo do PIS e COFINS e quase ninguém está fazendo. E eu vou sair na frente. Então você vai definir qual que é o produto que você vai vender para que você possa atacar os clientes. Porque no segundo momento nós vamos afunilar, porque senão o cara está vendendo Perse para o cara da indústria. Ou ele está vendendo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para um cara que presta serviço. E não tem essa atividade. E aí você começa a querer vender tudo e não vende nada. E aí você não começa a ter resultado, porque você não está focando. Você não está direcionando. E quando você não faz isso, você perde precisão. E, cara, precisão é importantíssimo, porque cada não que você leva, muitas pessoas criam casca e vão se motivando. Mas outras pessoas vão se desmotivando. É que nem o cara que tá lá, eu com meu professor ucraniano, referência mundial de boxe, e ele tá me socando, me dando jab na cara, e eu tô ficando nervoso, e eu não consigo acertar o cara, e eu começo a desanimar, e eu pego minha luva e vou embora. Depende da pessoa. Tem pessoa que apanha, que a casca fica mais forte e volta melhor aquilo que ela não foi bem. Mas tem outras pessoas que não são assim. E vamos lá, né, pessoal? Ficar levando não direto também não faz bem pro ego, nem muito pouco para a autoconfiança. Então, o que nós precisamos aqui é definir o que nós queremos atacar. Professor! Não me chama de professor, me chama de Marcos, tá? Doutor Marcos? Não, Marcos. Qual que é a sua recomendação para quem está começando? Minha recomendação é Simples Nacional e até para quem não está começando. E clínicas. Clínicas médicas. Vocês lembram da aula de ontem, né? Clínicas médicas. Por quê, professor? Porque clínicas médicas, para mim, é o Simples Nacional 4.0. É o Simples Nacional com testosterona, vamos colocar aqui. É o Simples Nacional Plus. É o Simples Nacional Advanced. É o Simples Nacional High e assim sucessivamente. Daí em diante, né, diretor? Porque a clínica, ela é muito parecida com o Simples Nacional, porque aqui você vende para pessoa médico. Geralmente dono de clínica é médico, o cara não tem tempo para nada, o cara não é dos profissionais mais organizados, precisa de ajuda e vai falar, cara, resolve o BO. Só que qual que é o detalhe da clínica? A clínica, a média de recuperação, na média, vocês viram ontem na aula, é de 25 a 30 mil reais, as mais pequenas. E sem contar que eu ensinei ontem para vocês que na clínica você faz o quê?
Você faz a recuperação pretérita 30%. Médico é bom porque ele adora dinheiro. Ele adora e não tem problema nenhum. Até pela profissão. E aí, o que acontece, pessoal? 30% do pretérito e 20% do futuro. Porque é planejamento tributário. Porque você vai dar a assessoria para ele e ele vai ter uma redução tributária dentro do próprio mês. Ele não vai precisar pagar 5 anos errado para depois você ir lá e reaver. Então você vai dar um trabalho de consultoria. Você vai prestar o auxílio para que a nota fiscal dentro do mês já saia com a tributação equivalente e ele poupe recursos fiscais. Afinal, dinheiro bom é dinheiro no caixa da empresa, não no caixa do governo. E eu estou aqui para te ajudar e te dar a segurança e esse auxílio na parametrização e na contabilização do tributo de forma correta. Cara, assinei. Vendeu. E aí você vai cobrar 30 do para trás e 20 para frente durante 36 meses. E deixa berrar. Se ganhar 24, recorrência, todo mês, clique, caiu no horário. Teu trabalho é monitorar quanto que está sendo a redução. E olha só o que acontece. Esse cara aqui, o médico, ele é um menino sapeca. É um menino danado. Ele compra patrimônio. O que isso significa? Quem compra patrimônio quer o quê? Proteção. Quem compra patrimônio quer o quê? Evitar o inventário. Inventário. Quem compra patrimônio pensa em holding. Cara, é o melhor cliente que tem a clínica. Você vende recuperação 30%. Ah, se for 20%, isso é negociação. Você vende planejamento porque ele vai ter a redução no próprio mês. Aí você cobra planejamento. Você cobra 20% do futuro. Aqui é do passado. E você vende holding pro cara. E você cobra aí entre 15k a, sei lá, 75 se tiver bastante patrimônio, porque geralmente o do médico é mais simples. Tem um caso. Diretor, traz a tela para mim. Já, pode trazer. Tem um caso aqui que vocês viram. Olha só como ficou a proposta do cara. A recuperação. Vocês viram que eu falei ontem, né? Essa é um outro, tá? Para trás, para frente. E aí eu computei nas propostas que foi o ganho tributário decorrente da recuperação. Hã? Sim. O ganho tributário decorrente da apuração, que é o pretérito e o para frente. O planejamento tributário e aqui os honorários. E, no caso, eu não somei, né? Porque a holding não tem aqui, eu não coloquei o patrimônio. Então, é uma clínica que trouxe 145 mil de honorário. Para trás, para frente e a holding. 145. Agora, pensa você fechando esses tipos de contrato. Porque esse cara precisa de holding. E você vai entender. Depois eu falar, Marcos, você não ensinou sobre holding. Calma. Calma. Eu falei, eu forneço tudo o que você precisa. Modelo, layout, conhecimento, tese, mentoria, área de parceria, aceleração, tudo o que você precisa. Eu só não consigo fazer por você. Ou melhor, eu acho que eu até posso fazer para você, mas eu vou falar sobre isso depois. Então, olha como é fantástico você definir, porque aí você direciona a sua prospecção. Pode tirar, diretor? Porque feito isso, eu vou avaliar o quê? Para quem eu vou vender?